Saudade de todos os irmãos. Ainda faltam alguns irmãos que ainda estão viajando, mas graças a Deus que esse ano seja um ano que nós podemos cada dia mais unir no propósito para adorar a Deus. Amém? Amém ou amém? Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mais uma vez. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Senhor, fala na tua palavra aquilo que nós, ó Pai, nesta noite necessitamos ouvir. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que nessa noite nós podemos entender a tua palavra, em nome de Jesus. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar de um tema que esse texto vai dizer para nós algo muito interessante. O tema que eu quero dar essa mensagem é tempos de viver pela fé. É tempos de viver pela fé. E aqui no livro de Hebreus, que nós lemos no capítulo 10, no verso 38, está dizendo que o justo viverá pela fé. Mas todo aquele que recuar, todo aquele que afastar, o Senhor está dizendo: a minha alma não tem prazer nele. Entenda nesta noite que aqui a Bíblia nos está relatando algo interessante. Diante desse texto, podemos ver que Deus tem prazer naqueles que perseveram. Nós podemos ver que Deus tem prazer naqueles que é firmes, naqueles que não recua, naqueles que não paralisa no meio da sua circunstância. Entenda algo aqui, que estamos vivendo dias incertos. Nós estamos vivendo dias atribulados, estamos passando por momentos difíceis durante esses anos que nós estamos vivendo de 2020, 2021 se inicia a mesma propaganda, e nós estamos passando por esses momentos incertos aonde pessoas não têm mais planos, pessoas não têm mais projetos, pessoas não têm mais sonhos, porque a incerteza é tão grande. Porque quando tudo está bem, quando a economia está bem, quando as coisas estão andando bem, todos nós iniciamos com alguns planos, não é verdade? Todos nós fazemos projetos, às vezes de comprar uma casa própria, às vezes de trocar de carro, às vezes de montar um próprio negócio, às vezes de expandir algumas coisas. Temos alguns projetos, mas nós estamos vivendo tempos incertos, tempos que ninguém realmente quer investir em nada, que ninguém tem projeto para tentar investir naquilo que ele sonha, naquilo que ele projeta, porque os dias estão incertos. É por isso que o cristão, ele não depende desse sistema. O cristão, ele não depende desse sistema para projetar, para sonhar. O cristão não depende desse sistema para fazer os seus planos, porque a Bíblia vai dizer que os planos de Deus jamais serão frustrados nas nossas vidas. Os planos de Deus jamais vai frustrar na minha vida e na tua vida. O Senhor Deus está dizendo para o justo, aqueles que perseveram, aqueles que estão firmes, que o Senhor tem prazer em abençoar aqueles que estão perseverando, aqueles que estão de pé, aqueles que estão diante de Deus com a fé. É necessário que o justo, ele tenha firmeza. É necessário que o justo entenda
que somente Deus pode abençoar. É necessário que o justo entenda que ele não precisa do presidente para ser abençoado, não precisa do prefeito, dos vereadores, não precisa de autoridades aqui da terra, mas ele precisa de Deus para ser abençoado. Você precisa de Deus para que a sua bênção possa ser vitória na sua vida. A Bíblia fala que uns esperam em carros, em cavalos, outros confiam em si mesmos, outros estão confiando em homens, mas a Bíblia vai dizer que eu e você podemos fazer menção de Deus. Nós podemos confiar no Senhor. A nossa fé e a nossa esperança tem que estar depositada em Deus. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Porque, igreja, às vezes nós estamos vivendo assustados, estamos vivendo porque a incerteza é grande, o deserto é grande, mas nós que cremos em Deus, que nós depositamos a nossa fé em Deus, o Senhor vai sustentar a tua empresa, a tua família, a tua vida. O Senhor vai sustentar o teu trabalho. O Senhor vai sustentar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que é promessa, o Senhor fará na tua vida. Porque a Bíblia vai dizer: nunca vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. É isso que Deus tem para mim, para você. Como Davi creu, como Davi disse na palavra: já fui velho, já fui moço, já fui velho, e nunca vi um justo a passar fome, nem a sua descendência a mendigar o pão. Entenda que o justo viverá pela fé em toda a sua circunstância. É Deus que cuida de mim, cuida de você. É Deus que te sustentou no ano 2020, é o mesmo Deus que vai sustentar no 2021 também, porque o Senhor tem um propósito naqueles que não recuam, mas naqueles que estão diante de Deus. Amém? Irmãos, isso é porque nós estamos vivendo num mundo caótico, um mundo que está lastrado de doenças, um mundo aonde está infelizmente infectado de doença, de pecado. A propaganda é grande, você liga a televisão, você só depara com um mundo infectado de doenças, propaganda de mortes, mas mesmo assim o povo não acorda para Deus, mesmo assim o povo não quer buscar a Deus. Você vem para a igreja, você começa a passar em frente dos botecos, você vê lotados, pessoas bebendo, farriando. O lugar que está mais vazio é as igrejas. Você vai passando por esses lugares aí, é farra para todo lado, som alto, funk tocando, o povo dançando, todo lugar está cheio de pessoas fazendo tudo, mas sem medo até do corona, sem preocupado do que está acontecendo. E a gente está vivendo nesse mundo, um mundo a qual já está perdido, um mundo a qual já está contaminado pelo pecado, e nós devemos somente orar, buscar a Deus, para que Deus possa salvar a nossa família, salvar as pessoas que ainda estão nesse mundo, para que eles não venham perder a salvação. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, e as pessoas têm dado mais crédito nas coisas do diabo do que nas coisas de Deus, tem recuado, tem afastado das coisas de Deus, não quer perseverar diante das coisas de Deus. Mas Deus nessa noite chamou aqueles nesta noite que adoram em espírito, em verdade. Irmãos, para mim vencer todas essas circunstâncias, para você vencer a esse mundo caótico, precisa de uma coisa que nós estamos falando aqui. Nós precisamos de fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? A única certeza que nós temos é da nossa fé, porque com a fé nós podemos vencer os obstáculos, os desertos. E aqui nós precisamos de fé. Existem dois tipos de fé: existe a fé natural e existe a fé espiritual. Entenda algo aqui, que a fé natural
é aquilo que nós sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Você sabe que daqui a pouco você vai chegar em casa, ou vai comer algum lanche, ou vai jantar, vai dormir. Você sabe que se você acordar amanhã, você vai na padaria comprar um pão de manhã. Você sabe das coisas que vão acontecer, aquilo que está ao seu alcance. Você vai para o trabalho. A fé natural é aquilo que você já sabe, aquilo que está no seu alcance. Mas a fé espiritual é aquilo que a ótica humana não consegue ver, aquilo que você não consegue enxergar com seus olhos naturais. A fé espiritual, você tem que abrir os seus olhos espirituais para conseguir ver a dimensão de Deus. São coisas sobrenaturais que não dependem do homem, mas depende da sua fé em Deus, depende não da ótica humana. Mas nós entendemos aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Olha, Deus, o firme fundamento. O que significa o fundamento? Significa alicerce, base, firmeza. É o firme fundamento. Olha, mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que seus olhos carnais não estão enxergando, mas você está firme, você está alicerçado. Você sabe que pela fé as coisas poderão acontecer através dos seus olhos espirituais, começar a enxergar a dimensão de Deus para a tua vida. É necessário entendermos que nós precisamos ter essa fé espiritual, precisamos ter essa base forte, está fundamentado na fé. É a mesma coisa quando não tem mais saída, você está desesperado, quando você pensa que agora, como fala, acabou os recursos da terra, não é assim que as pessoas falam? Agora acabou todos os recursos da terra. Não adianta você correr para a esquerda e para a direita, não adianta você correr para o parente, não adianta, que você não vai dar em nada. Acabou. E agora entra o que? A sua fé espiritual, que agora tem que ser sobrenatural. É a mesma coisa quando o médico dizer: olha, acabou o recurso da terra, o recurso da medicina agora já foi. Tudo que nós poderemos fazer, nós já fez. Todos os remédios que poder tomar, tomou. Tudo que poderia feito, acabou. Aí você, irmãos, na hora você agora abre um leque, e agora você vai para a fé espiritual. Você agora começa agora a dizer: oh Deus, agora está nas suas mãos. O médico falou que não tem mais jeito, a medicina desenganou, mas eu creio que o Senhor é o médico dos médicos. Não é assim que nós fazemos? Aí você começa agora a exercitar a sua fé espiritual, porque você crê que através da sua fé espiritual o sobrenatural poderá acontecer. E quando Deus vê um justo clamando com fé, Ele atende o seu clamor. E aqui nós precisamos ver que Hebreus, no capítulo 11, verso 1, está dizendo que nós poderemos nesse momento estar fundamentado no Senhor, firmes no Senhor, alicerçado no Senhor. É a prova daquilo que você, irmãos, não pode enxergar, não pode ver, mas você crê com fé que mesmo você não conseguindo ver, o milagre vai acontecer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, amém? Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Irmão, a fé espiritual, nós sabemos que nós passamos por esses momentos difíceis, e a fé espiritual é que nos faz vencer os momentos difíceis. A fé natural, você alcançou o que você alcançou com sua própria vontade ali, você esforçou e tal, o seu esforço você alcançou, natural. Mas o espiritual é algo que quando nós estamos passando pelo deserto, os momentos difíceis, é nesse momento que nós conseguimos ver a mão de Deus na nossa vida. É nesse momento que você, de repente, é uma porta que você não esperava, abre para a sua vida.
É de repente uma notícia que você esperava vem para a tua vida. Uma pessoa que estava te devendo há muito tempo e você estava precisando daquele dinheiro, não sabia, de repente a pessoa bate na sua porta: eu vim acertar com você, você nem esperava aquilo. Deus começa a abrir, através da nossa fé, portas que estão fechadas. Clientes que nem te ligavam mais, te procura. Deus envia pessoas novas para te abençoar. A fé espiritual é o momento que nós estamos vivendo, o momento mais difícil da nossa vida, e começa a acontecer os sobrenaturais na nossa vida. Entenda que Hebreus 11:29 vai dizer: pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentado os egípcios se afogaram. Aqui, irmãos, aqui nós entendemos que não tinha saída para os hebreus. Os hebreus agora saem do Egito, vai para o deserto. Faraó depois começa a perseguição, e a Bíblia vai dizer que o mar estava à frente, não tinha mais saída, não tinha mais como os hebreus nem para frente nem para trás, porque os egípcios também, com o Faraó, estava perseguindo para matar os hebreus. Agora chegou a hora de usar a fé sobrenatural, porque agora o povo, agora desesperado, agora nós estamos mortos, não tem como ir para lugar nenhum. Se nós entrar no mar, nós vamos morrer afogados. Se nós ficar aqui, nós também vai morrer aqui, porque os egípcios vai nos matar, Faraó vai nos executar aqui. O que fazer agora? Moisés vai consultar a Deus. Deus fala para Moisés: não é hora de clamar, é hora de marchar. É hora de atitude, é hora de exercitar a fé. Tem momento que é hora, irmãos, até de clamar, mas tem momento que é hora de entrar em ação. Tem momento que é hora que tem que exercitar a nossa fé. Oração significa orar, entrar em ação. Oração. Então no momento agora não é hora de clamar. Moisés fala para o povo tem que marchar. Fala para o povo que agora o povo tem que tomar uma atitude. Agora o povo tem que exercitar a fé. O que Deus faz? Moisés, pega o seu cajado e toca nas águas. O cajado, irmãos, tinha poder. O cajado era um ato de fé. Foi o cajado que fez o mar se abrir. Mas quem fez o mar se abrir foi Deus. O cajado foi um ponto de contato ali para que pudesse mostrar para o povo que Deus era com Moisés. E quando Moisés agora toca nas águas, o mar se abre. E a Bíblia fala que o povo passou a seco. Ninguém morreu, Deus livrou, saiu do natural e foi para o sobrenatural. Exercitou a fé. Tem momentos da nossa vida que nós temos que sair do natural e ir para o sobrenatural. Tem momentos da nossa vida que nós temos que deixar o natural para viver o sobrenatural, porque a resposta só vem do céu para a nossa vida. E quando agora o povo passa, quando vem agora Faraó e seu exército, a Bíblia fala que o mar se fechou, todos morreram. E nós entendemos aqui na palavra de Deus que eles agora viveu o impossível. Deus quer que nós vivemos o impossível nesses dias. E para mim, você viver no impossível nesses dias, precisamos ter fé. Precisamos acreditar que Deus está conosco.
Precisamos acreditar que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele vai abrir para você passar também, vai abrir portas para você, vai cuidar de você, vai sustentar você, vai transformar aquilo que precisa ser transformado, vai libertar aquilo que precisa ser liberto. O mesmo Deus que era o Deus de Moisés é o mesmo Deus que nós servimos nessa noite, e Ele cuida de mim, cuida de você, e vai continuar provendo na minha vida e na tua vida. Irmãos, tem vários exemplos na Bíblia Sagrada que nós podemos ver personagens que foi abençoado pela fé sobrenatural. Eu quero compartilhar para os irmãos aqui. Nós vemos também Daniel quando venceu os leões. Foi sobrenatural, irmãos. Daniel jogado na cova dos leões, e a Bíblia fala que quando abre ali a jaula, Daniel, sem um arranhão, porque ele viveu acreditando que Deus livrou ele alguns momentos na sua vida e ia livrar ele novamente. Ele creu que o mesmo Deus que deu resposta para ele ia dar resposta para ele novamente. E Deus fechou a boca dos leões, deixou os leões em jejum, porque Deus deu vitória para Daniel. O mesmo Deus, irmãos, que fez para você lá atrás, Ele vai continuar fazendo para você novamente. O mesmo Deus que sustentou em 2020 vai sustentar em 2021. O mesmo Deus que estava contigo estará contigo novamente. Entenda isso. O mesmo Deus de Daniel é o mesmo Deus que está conosco. Deus não vai nos poupar de passar alguns desafios, alguns problemas. Deus poderia poupar Daniel de entrar na cova dos leões, mas Deus não poupou. Deus permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões, mas Deus também não permitiu que os leões tocassem Daniel. Tem momento que nós vamos até a cova, mas dentro da cova Deus vai nos livrar. Dentro da cova dos leões Deus vai nos proteger. É assim como Deus está nos protegendo nesta nação. Nós vemos aqui, irmãos, que pela fé Deus também livra Mesaque, Abednego. Nós vemos aqui que Deus livra Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Olha, por não adorar a imagem de Nabucodonosor. Pegaram os 3 jovens de fé que adoravam a Deus, aqueceu a fornalha 7 vezes mais, jogaram eles dentro da fornalha, achando que tinha virado churrasco. Quando eles olham para dentro daquele fogo, estava o 4º homem adorando junto com aqueles 3 jovens. Irmãos, nem a fornalha ardente pôde parar a fé daqueles que perseveram diante de Deus. Eles não recuou em momento nenhum, não adorou, preferiu ir para a fornalha de fogo. Mas quando foi para a fornalha de fogo, Deus os livrou do fogo. Mesma coisa, nós vamos até para a fornalha, mas Deus nos livrará da fornalha. Entenda isso. Tem momentos na nossa vida que é assim. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Pela fé Davi venceu o gigante Golias. Davi saiu do natural para o sobrenatural. Na ótica humana, quem diria que Davi poderia derrotar Golias? Jamais. Quem diria que Davi poderia vencer um gigante? Mas Davi, ele foi tão certo e crendo em Deus, ele diz que hoje mesmo o Deus que eu sirvo entregará a sua cabeça nas minhas mãos. Olha, irmãos, que determinação que Davi teve. E Davi ainda insistiu: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou até a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi saiu do natural e foi para o sobrenatural, acreditando que Deus ia dar vitória para ele, que naquele momento ele não estava sozinho, que Deus ia estar com ele. E a Bíblia fala que o gigante cai por terra.
É assim que nós vamos vencer. Quando nós sair do natural e entrar do sobrenatural, não há gigante que vai ficar na minha frente, não há gigante que vai ficar na sua frente, porque Deus dará, irmãos, a vitória para mim, para você, porque você está determinado a vencer. Quem está determinado a vencer, o Senhor dará força para vencer. E nós vemos aqui que pela fé Ana foi abençoada. Sua madre era fechada. Ana, pela medicina, não poderia ter filhos, mas Ana depositou a sua fé no altar de Deus. E quando Ana adorou a Deus no altar, ela saiu dali grávida, abençoada. Deus naquele momento permitiu que Ana gerasse Isaac. Isaac significa Samuel significa Deus ouve. Olha, irmãos, Deus ouve. Deus permitiu essa grávida ali de Samuel, porque quando nós clamamos diante do altar de Deus, Deus ouve a oração do justo. Deus dá a resposta para o justo, porque o justo não recua, não vai para o mundo, não vai buscar os prazeres carnais, mas ele continua firme, dependendo das lutas, das provações. É por isso que Deus ouve nessa noite o seu clamor, em nome de Jesus, amém? Pela fé, irmãos, Isaac prosperou. Isaac prosperou pela fé. Isaac estava numa terra seca, onde não chovia, não tinha água. Na ótica humana, no natural, ia morrer ali, sem água. Como ia plantar, como ia colher, como ia sobreviver? Estava no pleno deserto. Mas o que Deus fala para ele: ó Isaac, não vai para o Egito não, fica na terra de Gerar. É aqui que eu vou te abençoar. É aqui que eu tenho vitória para a sua vida. E a Bíblia fala que Isaac obedeceu ao Senhor, não desceu para o Egito não. E a Bíblia fala que Isaac também, ele não deixou de plantar semente na terra seca. E quando ele plantava semente na terra seca, ele plantava crendo na palavra que Deus tinha falado para ele. Se ele ficasse no natural, ele ia falar assim: o quê? Eu pegar minha semente e plantar na terra seca dessa, eu vou perder a minha semente. Isso não vai dar em nada. Quantas vezes, irmão, o medo impede de nós ser abençoados. O medo nos faz afastar de muitas coisas boas que Deus tem para nós. O medo impede de você avançar em algum projeto, em algum sonho que você tem. Às vezes Deus quer te abençoar, já falou para a pessoa, mas você tem medo. Mas Isaac ouviu a voz de Deus, Deus falando para ele: eu vou te abençoar nessa terra. Você não precisa do Egito não, você precisa me obedecer. Se você me obedecer, é aqui que eu vou te honrar, neste lugar que eu vou te honrar. E a Bíblia fala que Isaac plantou. Naquele mesmo ano, cada semente que ele jogou naquela terra, ele colheu 100 vezes por um, 100 medida de cada semente. Entenda, irmãos, que Deus vai prosperar você na onde você estiver. Não importa o lugar. Se Deus falar que é aqui, em Nova Serrana, você vai ser próspero aqui. Não adianta nós ir para o exterior, andar para lá e para cá. As bênçãos do Senhor vai nos alcançar, porque nós estamos fundamentados no Senhor nessa noite. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Pela fé, Josué e Caleb entrou na terra prometida. Olha que perseverança e determinação. A Bíblia vai falar, em Josué capítulo 1 em diante, vai dizer sobre o progresso, sobre o chamado, sobre a determinação. Quando Josué tomou, quando Moisés morre agora para guiar o povo
O povo naquele momento estava ali perdido, não queria saber de nada, só reclamando e murmurando. O povo agora dizendo: olha, ali é terra de gigante, nós somos gafanhotos. Mas Josué e Caleb está dizendo assim: ó, problema nenhum, foi Deus que prometeu. Se tem gigante, não quero nem saber, Deus falou que nós vamos conquistar, nós vamos conquistar. Josué agora está saindo, mas Caleb do natural. Entenda, olha, é Deus que prometeu. Então o que vai acontecer na nossa vida é o sobrenatural. Se Deus falou que vai entrar, na minha ótica humana eu não posso, mas na minha ótica espiritual eu posso ver Deus abrindo caminhos para que nós podemos entrar na terra prometida. E a Bíblia fala, irmãos, de todo aquele povo que estava no deserto, somente Josué e Caleb entrou na terra prometida, porque eles perseveraram e determinaram que Deus poderia fazer um grande milagre. Sabe o que acontece? Muitos estão sem determinação, muitos têm perdido a fé, muitos têm recuado diante das aflições, das guerras que têm vivido. Muitos estão desanimados, já entrou o ano sem objetivo, sem propósito, sem nada. Muitos estão perdidos como estavam no deserto, sem foco. Mas nós que somos cristãos não podemos perder o foco. Deus tem coisas grandes para nós, para esse ano, irmãos. Deus vai te sustentar esse ano. É momento de mostrar o Deus que nós servimos para essa nação que está corrupta. É momento dessa nação ver o Deus que nós servimos, um Deus que prospera no deserto, um Deus que faz o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Irmãos, nós vemos aqui também, pela fé o cego Bartimeu foi curado. Jesus pelo caminho, cego Bartimeu clamando. Ele sabia que Jesus poderia resolver o seu problema. E aquele cego gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquela multidão começaram agora a dizer: olha, ele não pode te ouvir, ele está muito ocupado. Mas ele insistia, porque ele tinha fé que Jesus poderia curar. E a Bíblia fala que Jesus naquele momento então curou aquele cego Bartimeu, porque aquele cego creu que Deus, Ele pode fazer o sobrenatural na nossa vida. No tanque de Betesda foi a mesma coisa. Irmãos, quantos anos aquele homem estava lá deitado, as águas agitavam, os outros passavam na frente, mas ele nunca perdeu a esperança. E quando Jesus entrou naquele lugar, pela fé, quando Jesus disse: toma a tua cama e anda, aquele homem levantou, recebeu o milagre. Porque naquele momento ele não estava pensando no natural, ele estava pensando no sobrenatural, para que Deus poderia fazer um grande milagre. Se nós for falar aqui, nós vamos falar de muitos personagens bíblicos. A filha de Jairo, por exemplo, estava morta, e Jesus disse para Jairo: ela dorme. E quando Jesus chega com os discípulos na casa de Jairo, colocaram o povo tudo para fora que estava chorando, as carpideiras, e mandou somente Jairo e a família e os discípulos entraram na casa de Jairo. Sabe por que Jesus fez isso? Porque tem muitas pessoas incrédulas que talvez pode atrapalhar a bênção e a vitória chegar na nossa vida. Tem muitas pessoas pessimistas que não crêem que Deus pode mudar, e precisamos às vezes afastar dessas pessoas. Precisamos às vezes evitar essas pessoas.
parar de contar os nossos projetos, os nossos sonhos para essas pessoas. Deus quer realizar grandes bênçãos na nossa vida, mas às vezes, irmãos, nós mesmos atrapalhamos das bênçãos chegar na nossa vida. E Jesus naquele momento curou aquela jovem, sentou, e a Bíblia fala que ela pediu comida, comeu, bebeu água. E nós vemos milagres que acontecem quando nós saímos do natural e vamos para o sobrenatural. A mulher do fluxo de sangue também toca na orla de Jesus. Quando tocou nas vestes de Jesus, ela recebeu a cura pela fé. É desse jeito que Deus quer fazer comigo e com você. Quando nós sair do natural e entrar no sobrenatural, Deus vai começar a fazer algo extraordinário na nossa vida. Deus vai começar a derramar bênçãos sem medida na nossa vida. Mas precisamos entender, se nós ficar somente no natural, nada vai acontecer. Mas quando nós usar a nossa fé, quando nós acreditar, quando todo mundo estiver falando que isso não vai dar certo, que o mundo já está perdido, que isso agora não pode acontecer, que a economia não vai ser boa, que aquilo, você crê. Eu sirvo um Deus que é um Deus de escape, é um Deus de portas. Mesmo no deserto Ele prospera. Eu sirvo um Deus que, quando aqueles estão murmurando e reclamando, eu estou também andando no deserto, mas no deserto vai derramar maná, no deserto vai ter água potável, no deserto o Senhor vai nos vestir, no deserto o Senhor vai estar nos dando estratégia, no deserto o Senhor vai nos fortalecer. É assim, irmão, quando nós saímos do natural e cremos no sobrenatural, independente de qualquer coisa, você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei. Eu não sei os seus planos, os seus projetos, o que você determinou. E muitas vezes, quando virado do ano, a gente promete tanta coisa, não é verdade? Tem gente que fala, vou parar de beber. Aí na virada do ano para, na outra semana continua. Não é verdade assim? Eu vou fazer esse plano agora, que eu vou fazer. Aí você começa e no meio já desiste. Mas nós temos que focar naquilo que é bênção para a nossa vida. Você tem que sair do natural e começar a viver o sobrenatural, dizendo, eu vou conseguir, o Senhor vai me ajudar, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha vida, Deus tem coisas melhores para mim. É por isso que nós lemos aqui em Hebreus 11:6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele torna galardoador dos que buscam. É assim que nós vamos vencer. Se você tiver fé, você agrada a Deus. E você agradando a Deus, Ele começa a abençoar os seus. Quando o filho agrada o pai começa a fazer coisas boas para os filhos. É assim. Fica de pé nessa noite. Quero orar com você nessa noite. Eu creio que esse ano Deus, Ele tem algo diferente para o povo dele. Eu creio que esse ano muitos gigantes vai cair por terra. Deus vai nos livrar da mão do maligno. O Senhor nos dará um escape, porque nós vemos cada dia que passa, mais opressivo está o mundo, esta nação. Mas o Deus que nós servimos nos dará um refrigério na nossa alma, paz, ao deitar na nossa cama, saber que Deus está conosco, saber que Ele está cuidando de nós todos os momentos. Senhor Deus e Pai, o Teu povo, Senhor, está aqui nessa noite.